palavra para compartilhar com vocês hoje. E uma pergunta: o que acontece quando nós nos esquecemos da eternidade? O que acontece quando a gente está vivendo focadas para o dia de hoje, para esse mundo e não para a eternidade? Lá em Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que Jesus estava falando nesse contexto aqui antes desse versículo, que era sobre a ansiosa solicitude da vida. Jesus estava falando para pessoas sobre não andar ansiosos, não andar preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que vai ser amanhã, com o que eu vou fazer da minha vida. Não andar preocupados, porque as pessoas estavam focadas nas necessidades da sua vida, do seu eu, do seu dia a dia e não do reino. E aí Jesus está dizendo: quando vocês olharem para o reino de Deus, quando vocês buscarem o Senhor, a sua justiça, quando vocês buscarem o que é do alto, tudo vai ser suprido, tudo vai ser resolvido. Vocês não vão precisar ficar inquietos. Por quê? Porque tudo vai vir para suas mãos. Deus vai acrescentar. E o que acontece? Quantas vezes nós estamos perdendo tempo com as coisas passageiras do mundo? A gente está iludida muitas vezes, achando que o destino final da nossa vida é aqui, que a gente precisa ter tudo aqui, a gente precisa mais dinheiro, mais roupa, mais calçado, mais comida, mais perfume, mais tudo desse mundo. A gente esquece que as coisas principais da nossa vida que a gente tem que buscar é ter o nosso caráter moldado, ter a nossa vida transformada, é saber o que é a prioridade para nós, é saber que nós temos relacionamentos, família, nós temos pessoas para compartilhar as coisas de Deus, nós temos decisões diárias para tomar que vão afetar a nossa vida, a nossa eternidade, e a gente tá presa às coisas desse mundo, a preocupações desse mundo. E o que acontece quando a gente esquece que tem uma eternidade nos esperando? A gente começa a esperar das pessoas aqui da terra coisas que não são elas que vão prover na nossa vida. E isso tem afastado as pessoas de Deus. Eu quero falar para você, mulher, muitas vezes quando você esquece que a tua prioridade é o reino de Deus, você começa a esperar do seu marido que ele venha suprir e preencher necessidades na tua vida que apenas Jesus pode fazer. O que acontece? Você quer que o seu marido satisfaça as tuas necessidades, as tuas emoções, e aí o casamento se torna pesado, se torna um fardo, porque aquele marido, ele não é o que você espera, porque esse marido não supre você de atenção, de carinho. Você queria que ele fizesse tudo por você, e aí você está esperando tudo, ele não corresponde, e aí o teu casamento está frustrado. Mas não é o marido que tem que suprir as nossas necessidades. Tem mulheres num casamento achando que o seu marido tem que tratar elas como se fosse a filha. Elas querem ser paparicadas, elas querem ser cuidadas como se fosse filha e não como esposa. Mas marido não vai trazer essa satisfação, ele não vai suprir essa carência. E por olhar para as coisas desse mundo e não para Deus, mulheres estão insatisfeitas no seu casamento.
Outras estão fazendo dos filhos o centro da sua existência, achando que todas as suas expectativas têm que ser depositadas nos filhos e que eles têm que ser o que você quer. E aí você se frustra, porque os nossos filhos, eles vão errar. Eles vão cometer falhas, eles vão pecar. E às vezes a mulher está tão focada nos filhos, suprindo as necessidades, fazendo tudo pelo anjinho, deixa o marido de lado, e aí quando vê, as crianças crescem, elas criam asas, elas são flechas. A Bíblia diz que o filho é como uma flecha, e essa flecha não vai ficar com você, Deus vai fazer ela voar. E aí, quando Deus faz essa flecha voar, e ele não é o que você esperou que ele fosse, ele não te dá a atenção que você queria, ele não supre a tua carência, ele não vai te sustentar, ele vai ter uma família, o teu filho vai ter a vida dele, você fica em casa com o marido, um estranho dentro do lar, e aí os casamentos frustrados. Então a gente não pode depositar toda a expectativa nos filhos. Às vezes tem pais que dizem assim: meu filho vai ser médico. Mas será que ele quer? Será que ele tem um chamado? Ele tem um dom? Ah, mas o meu filho vai ser médico, eu faço tudo por ele, ele vai ser rico e vai me sustentar. Então acontece que estão depositando expectativas e depois vão ficar frustrados. As pessoas acumulam bens. Tem pessoas que acumulam, quanto mais dinheiro, quanto mais coisas ela compra, quanto mais ela compra sem necessidade e quanto mais ela compromete as finanças tentando suprir uma carência emocional, mais insatisfeitas elas estão. Elas querem preencher um vazio com mais sapatos, mais vestidos, mais comida, mais roupa, mais bens materiais. Só que não vai preencher esse vazio. A pessoa sempre vai estar insatisfeita e o pior, endividada. E muitas pessoas estão sendo fiéis com Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, mas elas gastam mais do que têm, porque elas têm um vazio que tem que ser preenchido. E aí elas estão reclamando de Deus, que Deus não prospera, eu sou dizimista e não sou próspero. Então as pessoas vivem insatisfeitas, descontentes, vazias, cercadas de abundância. Muitas vezes esse é o caso. A pessoa tem tudo e ela tá vazia, ela tá desanimada. Também os sofrimentos e aflições, eles parecem insuportáveis. Quando a gente tá presa a esse mundo, pensando que não tem nada além, que não vai ter nada para nós depois, na eternidade, no reino, a gente vai estar, tudo que é sofrimento que vier vai abalar. Toda perda, toda situação difícil, a pessoa esquece que é passageira, esquece que é momentânea, e aquilo é um fardo muito pesado. Muitos comparam a vida com a de outros. Muitas mulheres comparando a sua vida com a da outra. Da amiga, da vizinha, da irmã da igreja que é tão bem sucedida, aquela pessoa que é tão feliz, e aí se torna um hábito você invejar. E às vezes você nem percebe que está invejando aquela outra pessoa que tem tudo o que você gostaria de ter, mas você não olha para as coisas que Deus já te deu, para as bênçãos que você já tem. Muita gente procura conforto na comida, no comer, no comprar, nos entretenimentos, nos prazeres passageiros. Tem mulheres viciadas em pornografia, viciadas em compras, e elas deveriam estar correndo para Cristo. A gente faz plano para essa terra pensando que vai morar aqui definitivamente. E Jesus está dizendo: não se preocupem, porque tudo vai ser suprido quando buscar o reino de Deus. Então, casamento, o marido, o relacionamento com os filhos, você ter coisas, você pode. É agradável ao Senhor que você trabalhe e desfrute do teu trabalho, mas Deus não quer que você esteja ansiosa com o marido,
porque o marido não supre a tua necessidade, ansiosa com os filhos porque você desejou algo para os filhos e eles não estão correspondendo. Deus não quer que você esteja ansiosa com roupa, com calçado, com comida. Deus não quer, mas ele não quer religiosidade. Eu não tô falando de religiosidade. Agora então não posso fazer nada mais, só orar, só orar, só orar e ler a Bíblia. Não, Deus não quer mulheres religiosas. Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente entregue tudo isso e que o nosso coração viva voltado para Ele. Ele quer que a gente sim busque ao Senhor, que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente tenha altar secreto, que a gente ame estar com Ele, que a gente busque Ele. Quando estiver triste com o marido, ora. Quando estiver triste com os filhos, ora. Quando você está desanimada com alguma coisa desse mundo, ora. Pede para Deus. Fala com Ele, entrega essas dificuldades, entrega o teu coração, entrega esse vazio, essa depressão, esse desânimo, entrega para Ele. Lembre, esse mundo é passageiro, tudo isso vai ficar. Mas nós temos que estar bem com Deus, nós temos que amar a nossa vida, amar o nosso marido, amar os nossos filhos, a nossa família, viver bem com aquilo que Deus nos dá. Mas sem a necessidade de encher o nosso coração com aquilo que supre só momentaneamente. Tirar toda a futilidade do nosso coração. Deus quer profundidade de relacionamento. E aí você vai estar suprida de tudo. Quando você vê, o teu casamento é o mais abençoado. Quando você vê o teu marido, ele começa a te olhar com outros olhos. Por quê? Porque você vai estar cheia de Deus. Porque você vai parar de reclamar, vai parar de cobrar, vai parar de colocar expectativas que eles não vão suprir. Então, que o Senhor nos leve a um relacionamento verdadeiro com Ele e que assim a nossa vida tenha uma mudança, tenha uma transformação real e a gente entenda, é bom estar nesse mundo, precisamos sim de coisas nesse mundo, mas o mais importante é a nossa eternidade, é saber que temos um Deus que nos ama, que nos criou e não vai deixar faltar nada. Mas o nosso foco tem que estar no Senhor, em nome de Jesus, amém?